Salve, salve, galera do Diário de São Paulo, Marauê Carneiro aqui. Estamos no terceiro episódio do Deal Don't TV, o primeiro programa de negócios do YouTube do Diário de São Paulo. Vamos conhecer diversas personalidades, muitos bons negócios, fazer conexões. E hoje estou tendo o privilégio de receber, eu já posso chamar de amigo, meu amigo André Maggi, fundador da The Media Trade e também do canal do Anúncio. André, é um prazer tê-lo aqui comigo. A gente já vem conversando sobre negócio. Eu acho o trabalho que você faz dentro do mercado de mídia muito disruptivo. Vai ter o momento certo para você poder falar dele. Mas eu queria dizer que é uma honra. A gente vai começar conhecendo um pouco a trajetória profissional do André e depois a gente embarca um pouco nessa viagem que você criou, que teve a coragem de criar, que é a The Media Trade. Bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal. André, me diz uma coisa, eu dei uma olhada na sua trajetória, você já trabalhou em grandes empresas, né, multinacionais, participou como head de marketing um dos unicórnios aí do Brasil, do Gympass, também teve uma participação, passou ali pela Reckitt Benckiser também. Você é formado pela Universidade de São Paulo. A FEA. Na FEA. Eita, nossa, da FEA para o mercado de mídia, que doideira. A administração tem esses benefícios, né? Entendi, mas me diz uma coisa, sua jornada empreendedora, aonde que você foi picado pela mosca? Olha, na verdade foi depois que eu fui picado. A decisão para empreender, ela foi muito mais baseada na confiança de quem estava me convidando, das pessoas que estavam construindo o projeto, que na época se chamava Gympass, né? E que tinha outra tese, outro plano de negócios, depois pivotou e quase um pouco mais de uma década depois mudou para um nome para Well Hub e tem essa presença global, né? E então acabou que depois da tomada de decisão eu não entendia nada de startup, o modelo de empreendedorismo acelerado, né, com base em tecnologia, e em questão de pouco tempo, já desenvolvendo meu trabalho como head de B2C, marketing no Gympass, eu fui entendendo, e dali fica difícil, pelo menos para mim foi difícil pensar em voltar para o corporate, né? Entendi. E me diz uma coisa, e o insight, né, da The Media Trade? Que momento que você enxergou que você podia desenvolver uma solução nesse mercado, que é um mercado multimilionário? A gente sabe que o tamanho do mercado, quanto as empresas gastam em mídia, ao mesmo tempo com algumas barreiras comerciais. A gente sabe que existe uma bolha aí, né? Todas as agências de publicidade vêm se reinventando, a gente percebe, mas quando que você teve o insight da solução? Foi na famosa dor do empreendedor, né? Então, a grande parte dos empreendedores que vivenciam um problema e que visualizam uma solução para aquilo, tendem a dimensionar o tamanho da janela de oportunidade e como isso poderia ser resolvido na forma de um negócio, estabelecer um negócio, criar um projeto. Então, depois de mais de 10 anos trabalhando na indústria, comecei minha carreira na PepsiCo, depois passei pela Sony Ericsson, Bristol Myers Squibb e depois a Reckitt Benckiser. São setores distintos, mas sempre existiu algo em comum, um apoio de grandes agências de propaganda e que sempre proporcionou, digamos que uma situação de algum conforto, né? Quando você está numa startup onde as verbas são restritas, e naquela época, hoje o Gympass tem um tamanho, em 2013 não era desse tamanho, nós não tínhamos uma agência contratada, e para que nós pudéssemos elaborar cases de mídia, testar principalmente meios de comunicação fora do Google AdWords na época, o caminho para chegar nos veículos
ele era muito difícil para ter acesso aos dados, para consolidar os dados. E naquele momento eu percebi que isso poderia também ser ainda uma dificuldade, não só para o anunciante, como para as agências. Já comecei a fazer um trabalho de campo, construí o business plan, validei, né, com investidores do mercado e depois de um roadshow, dinheiro captado, começamos a fazer o código do que seria depois o primeiro marketplace multimeios, que é o canal do anúncio. Boa! Aproveitando esse gancho, nós vamos para o nosso primeiro quadro do programa, que é o Pitch Time. Estamos aqui hoje no Pitch Time com o André Maggi, CEO da The Media Trade. André, o Pitch Time é o quadro onde a gente conhece o core business do empreendedor. A gente conheceu a sua trajetória até o momento do lançamento. O que é a The Media Trade e o canal do anúncio? Qual é a solução? O que você vende? Perfeito. A The Media Trade é uma media tech, né? É um segmento mais específico, onde a solução The Media Trade visou, desde o início, integrar dados e players do mercado. O canal do anúncio foi um produto óbvio de marketplace, onde veículos de comunicação, agências e anunciantes são integrados para que, desde o processo como um todo, de ponta a ponta, a gente chama end-to-end, né? Ele tem automação para que o planejamento, a compra de mídia, a gestão de campanhas, o OPEC, o analítico, independente do meio de comunicação, geralmente quando se fala de online é mais fácil de se medir, né? A gente hoje entrega isso multimeios. Todos os meios de comunicação, facilitando o quê? Um trabalho de jornada, um trabalho de construção da mídia, né? Fazer a propaganda sem ter menos frição no desenvolvimento das campanhas. Cara, esse cara, sabe que eu sou fã dessa empresa? Ele simplesmente desburocratizou o acesso à mídia. Então, nas nossas conversas, eu sempre faço uma analogia, eu falo, é um mercado livre da mídia. Vamos colocar um pouco na prática para o nosso telespectador como que funciona para essas três frentes, para o cliente, para o veículo e para a agência. Perfeito. Para o veículo, em primeiro lugar, estar no canal do anúncio não requer custo, requer qualificação. Então, para fazer parte da rede hoje com mais de 3.500 veículos, tanto no Brasil quanto já alguns fora do Brasil, é necessário ter uma empresa organizada, né? E aí tem os critérios para que isso seja avalizado. E a gente tem, mas acaba que a gente tem desde Grupo Globo até o carro de som no interior, nos rincões do Brasil. Capa de pizza. A caixa, né, de pizza, várias mídias alternativas, tem de tudo. Só que requer ser uma empresa constituída, sem intermediário, com processos, né, com seriedade, para garantir a entrega para as agências e para os anunciantes. Para as agências, as nossas soluções, porque tem uma plataforma exclusiva para as agências, o canal do mídia, simboliza o quê? Ganho de produtividade, né? Organização, inteligência, integração, dados, tudo aquilo que hoje nós chamamos de software as a service com outsourcing. Então é plataforma, é tecnologia e ainda tem apoio de serviços. Então, se precisar de uma atuação na linha de pesquisa de mercado, concorrência de investimentos de mídia, a gente entrega de ponta a ponta, já com análise, recomendação, tudo isso com parceiros como Cantar e Bop Media, Ipsos, Tuned e outros. Já o canal do anúncio, ele é a perfeita autonomia, representa a liberdade para muitas marcas e o acesso. A democracia do serviço, da publicidade, tem a ver com acesso, de forma simplificada. E com isso, a gente começou atendendo o que é chamado de cauda longa, pequenas empresas,
pouco a pouco nós fomos conquistando contas de médio porte e hoje até grandes anunciantes estão aderindo ao nosso modelo, porque transparência, organização ferramental de uma maneira organizada, então atende a requisitos de compliance, atende a questões de otimização de verba, otimização de tempo e entrega de qualidade, nível de qualidade de entrega de serviço. Legal. E vocês também entregam o planejamento, vamos supor que um cliente está ali na sua plataforma, mas muitas vezes quer uma dica, né, para a que caminho seguir. Então, hoje a The Media Trade também entrega um planejamento. É interessante você falar sobre isso, porque nós começamos fazendo sempre todo o planejamento, com o diferencial que a nossa própria ferramenta permite que o nosso time de planejamento planeje com muito mais intensidade, velocidade e consistência, precisão de dados. Sem falar na questão também de não haver qualquer preferência, porque o sistema obriga a selecionar formatos, elencar formatos e mídias e veículos de acordo com o briefing, de acordo com as premissas de campanha. Ou seja, não público-alvo, região. Não é quem eu lembro, não é quem eu gosto, ou quem eu tenho mais facilidade de fazer negócio, é quem precisa estar no plano. E aí veio a grande surpresa. Aquilo pelo qual nós trabalhamos tanto e nos preparamos. Pouco a pouco, os clientes estão fazendo seus próprios planos de mídia. Porque não é um bicho de 7 cabeças se você tiver a ferramenta. É uma questão de curva de aprendizado, de conhecimento e também, lógico, um trabalho nosso para cada vez mais melhorar a usabilidade e o UX da plataforma. E a gente vem cada vez mais surpreendendo com grandes contas, pequenas contas, tendo autonomia, fazendo seu planejamento, passando pela revisão técnica e avançando. Quer dizer, você corta um tempo, muitas vezes, que você vai acabar chegando no mesmo resultado, porque a ferramenta em si, ela trabalha nesse sentido. Ela te oferece, te permite essa montagem. Você, empreendedor, tá vendo? Independente do seu tamanho, você não precisa de uma agência para te montar um plano de mídia. Hoje já existem plataformas, existe a The Media Trade que você pode simular um orçamento, escolher os veículos que você queira anunciar, entender quanto que está o valor de cada anúncio, não é, André? Acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo, seja na TV, seja no rádio, no jornal, seja na rede social, tudo integrado. Monitoramento em tempo real da sua veiculação, do seu dinheiro. E ainda receber os dados de conversão no pós-venda? Também. A gente mede hoje performance em rádio e televisão, usando ferramenta de atribuição de métrica, como a TUNED. Vocês têm alguns princípios que me chamam a atenção na questão estrutural de um negócio, né? Porque a gente sabe que startup duram no máximo 3 anos, 2 a cada 10 lançadas no Brasil. As teses de valuation evoluíram, tudo mais. Mas primeiro, vocês têm time bom, vocês investem em tecnologia, vocês descobriram e descobrem diariamente um processo produtivo, visando sempre a qualidade do cliente, e estão conseguindo escalar. Sim. Então eu acho que é um caminho muito promissor o que vocês estão construindo. Hoje, como é que está a questão de como que é formado o time da The Media Trade? Olha, graças a Deus e logicamente, né, tem a questão de correr atrás, fazer as escolhas certas, isso tudo conta. A gente vê hoje grandes ideias, grandes autores profissionais, autores das ideias com projetos muito promissores também, buscando às vezes um CTO no mercado para ser um co-founder. Você ter o que a gente chama de tripé, né, de founders com seus devidos chapéus é importante. Então você ter quem vai conduzir a administração financeira da empresa, né, o BizDev, vamos dizer assim também, relacionamento com investidores, né, um CTO que não basta saber ou ter o talento, tem que ser pau para toda a obra. Bom, vou falar dos 3 depois, e um bom comercial. Os 3 devem estar aptos
e tem a ver com o momento de vida também, a tomar risco, colocar o que a gente chama de skin in the game. Você tem que colocar a tua pele em risco. Então você vai deixar de ganhar um salário muito melhor no mercado para estar empreendendo. Você vai abdicar de outras oportunidades. Quer dizer, o custo de oportunidade muitas vezes você nem avalia, porque você está tão comprometido que aquilo tem que dar certo, vai dar certo, não por teimosia, mas porque os clientes apontam para isso, os resultados apontam para isso. É um propósito, né? Uma coisa que vem de dentro. Tem que ser. Eu já tive uma plataforma de crowdsourcing e muito aceita nos Estados Unidos, uma tendência grande. Mas quando eu lancei aqui no Brasil a Cachola, eu tive muita dificuldade de entrar nas agências. Eu chegava no setor de criação e falava, cara, você quer fazer para mim o que eu gasto aqui 60 mil por mês num time para fazer? Assim você me quebra. Como que você vê a aceitação? Porque eu acho que a sua solução é um pouco provocativa, dependendo do mindset que você olha. Vamos dizer no linguajar aí brasileiro, é mexer em vespeiro. É verdade, é verdade. É muito comum, quando a inovação ela é voltada para um consumidor, pessoa física, você ter efeitos, né, desde o early adopter até os mais tardios, você ter uma onda natural, né, de adesão. Se aquilo for bom, se aquilo realmente for útil. Mas quando você vai para qualquer solução B2B, você precisa entender, estar preparado para ouvir, talvez, diretamente, porque você vai fazer mais negócios diretos do que uma solução para um consumidor final, lá na ponta. Você tem que ouvir muito não, normal, sem novidades, mas muitas das pessoas que geralmente dizem adorar inovação, no corporativo é diferente. Porque mexe com status quo, mexe com processos. Não é todo mundo, e é da natureza humana. Você não estar preparado e talvez nem com muita vontade de alterar aquilo que, de certa maneira, está funcionando. O que nós temos feito cada vez mais. Uma vez identificada qual é a mais-valia para cada agente do mercado, então eu tenho veículo, agência, anunciante. Eu não posso não agradar os três. Os três têm benefícios em comum com a própria solução em si. Mas a forma como a porta de entrada de cada um, a maneira de utilizar e a forma como isso é encaixado no dia a dia deles, ela é diferente. Ela tem que ser flexível, tem que se adaptar. Daí, também, nós estarmos numa jornada alongada. Ela tem que ser alongada, você não consegue, quando você tem três agentes do mercado, 3 frentes para trabalhar, e você só consegue... 3 clientes. São 3 tipos de clientes. Mas não 3 anunciantes de distintas personalidades, né? Ou processos diferentes. São, de fato, 3 interesses muito diferentes na cadeia. Você está falando da cadeia como um todo, né, de serviço. Então, é preciso ter bastante paciência e, ao mesmo tempo, acomodar esses interesses. E trabalhando com ética, trabalhando com consistência e, muitas vezes, algumas funcionalidades ou com alguns clientes, aquilo vai demorar mais. Inclusive, o Diário de São Paulo está entrando na próxima semana na plataforma. Já conversei com o Guilherme. Ainda não entrou porque ele está com probleminha pessoal, mas semana que vem a gente já está cadastrando. Então, você, empresário que queira anunciar no Diário, também você vai poder anunciar através da mídia canal do anúncio. Vamos falar um pouco sobre monetização e modelo de negócio. Sim. Aonde está o dinheiro do seu negócio? Bom, a publicidade... ela tem por alicerce legal, inclusive, o modelo de desconto padrão. Então, toda agência constituída
né, atendendo aos requisitos das normativas. Então você tem requisitos do próprio SEMP, tem que ter um time de publicitários, você tem que investir em pesquisa, você tem que ter um nível de qualidade de entrega. Você faz jus ao desconto padrão. O desconto padrão, ele é a comissão sagrada e justa de qualquer agenciamento ou corretagem em outros setores. Que logicamente, que uma vez que você, como agência, por exemplo, eu vou pegar uma parte desse desconto e transferir esse desconto para o meu cliente como forma de fechar a conta para campanhas e investimentos publicitários, você tem essa prerrogativa. Agora, nesse sentido, o mercado brasileiro ele trabalha numa esfera ética muito positiva. Todos os veículos, independente do tamanho no Brasil, nascem sabendo e preservam isso ao longo de suas vidas, que a relação com o agenciamento ela é muito importante, muito saudável, né? Para que as marcas elas possam ter um atendimento amplo, holístico, completo do mercado, não apenas de um meio, não apenas de um veículo, de uma praça, enfim. E nós temos também os FIIs de tecnologia, onde uma vez que você tem um consumo da nossa plataforma que vai te dar economias em diversas frentes, tem um FII, tá? Você pode fazer com o anunciante, faz uma contratação com um valor fixo, que é comum também as agências fazerem, um valor fixo que financia a equipe, no nosso caso financia a tecnologia. Certo. Então, ele é, digamos, mais econômico. É um white label. Digamos que é uma terceirização, e no caso, quando a gente entrega a ferramenta junto, claro, ela pode servir como white label uma customização para o cliente, não tem problema. Essa relação, você está se referindo, por exemplo, com uma agência, quando uma agência vai utilizar. Quando a agência utiliza, ela está usando o software as a service, ela está pagando uma ferramenta, como ela vai pagar por um CRM, vai pagar por uma ferramenta que ajuda a gerenciar jobs, ela está pagando uma ferramenta que, quando ela utiliza o serviço, aí tem uma parte da comissão de agência que é dividida conosco. Em cima do budget investido na mídia. No caso, exatamente. Então, é fixo e variável. Basicamente fixo e variável. Quando a gente olha para os veículos, que de fato a gente está agora em franco lançamento da plataforma White Label para veículos de mídia, que vai ao encontro dos esforços de grandes veículos no Brasil na linha de digitalizar seus canais comerciais ou modernizar também seu alcance comercial, dar ainda mais ferramentas para os canais tradicionais de vendas. Né? A Globo tentou lançar um produto nesse viés, se eu não me engano é o Globo Sim. O Globo Sim foi lançado. E parece que por algum motivo ele não prosperou, né? Mais recentemente, os padrões Globo, uma empresa líder, eles são altos. Né? E é normal empresas líderes terem, vamos dizer assim, uma expectativa e objetivos bastante ousados para qualquer iniciativa empreendedora. O empreendimento dentro das corporações, geralmente ele tem mais travas. Né? Então não é que ele avançou, ele teve, do ponto de vista de onde nós acompanhamos, né? Uhum. Ele teve seu êxito com muitas pequenas empresas, a cauda longa, que foi o que eles buscaram também, a democratização. Porém, o fluxo, a forma de atender, ainda, você precisa usar o digital, mas você também precisa pegar pela mão. E talvez esse não fosse um tempo, né, de maturação que uma empresa do porte da Globo estivesse disposta a esperar. Né? E às vezes aquela coisa, quem é menorzinho e tem mais capacidade ali mais flexibilidade, né? Capacidade de se reinventar mais rapidamente, justamente por ter uma estrutura mais enxuta, às vezes consegue entender mais esse fluxo, compreensão de usuário nas ferramentas. E depois acabou que o Sim foi incorporado no Globo Ads, que é uma plataforma de negócios que ela conversa mais com as agências, com as grandes marcas anunciantes e que continua sendo um caminho promissor, né? Onde, por exemplo, a Eletromídia, no Out of Home, tem investido bastante e tem duas interfaces distintas.
Olha que curioso, uma interface que é a Eletromedia Ads, mais usada pelos insiders, pelos profissionais do mercado, e tem o Eletromedia Key, que é utilizado por, vamos dizer, por leigos, que não precisam entender de mídia, de métricas, para poder fazer sua compra. Porque é uma compra mais simples, é uma compra que atende ali o seu perímetro de atuação do seu comércio, do seu escritório, né? Então, tudo isso está ligado a o caminho, o trajeto de a tua inovação com atendimento, olhar para o cliente e, ao mesmo tempo, em que estágio o próprio mercado, quem você vai abraçar, embarcar junto nessa inovação, está disposto e está pronto. A pandemia claramente foi um acelerador disso. Nós nunca tivemos um momento tão propício para que isso seja tracionado. É o melhor momento que já existiu. Como, falando em tração, como que estão os dados, os indicadores, as métricas de crescimento da The Media Trade hoje? Bom, a gente não abre números específicos, não, porém... Nem precisa. Não, mas nós temos... Percentuais. Startup no começo é normal dobrar de tamanho, triplicar, quando a base de cálculo ela é menor. Né? Você vai crescendo e vai ficando mais difícil, logicamente. O que nós temos é um crescimento consistente, anual. Nós temos a nossa estrutura de capital, ela foi constituída a priori sem participação de fundos de venture capital. Então, boa parte dessa jornada ela tem sido feita bootstrap, que se fala. Né? O próprio negócio... Fala um pouquinho sobre... aqui na Diodone TV nós vamos conhecer muito sobre o dicionário Startupês. Boa. Porque muitas palavras a gente no nosso cotidiano são comuns, mas muitas pessoas não sabem. Eu queria que você explicasse um pouco. A tradução pelas próprias pernas. Tem também o termo Lean, né, Operation, onde você vai de cinto apertado fazendo as coisas. No fundo, o que aconteceu? Nós sempre tivemos muito foco na solução, no cliente, e quando você faz, e também considera-se tamanho de time, né? Quando você tem pouco braço para um desafio tão grande, você tem que focar na operação, na entrega e em crescer organicamente. É cobertor, né? O cobertor vai ficando curto. Então, sempre que a gente teve a necessidade de capital para cobrir a diferença, quer dizer, a gente opera com um EBITDA negativo para crescer. O tempo todo reinvestindo. Precisa de capital adicional? Nós, fundadores, tiramos do nosso próprio bolso a fim de dar fluidez. Nada a ver com receio de ter mais sócios no negócio. Nós somos completamente abertos a isso. A questão é, rodadas de investimento requerem foco, comprometimento, tempo, e, logicamente, você tem que parar para fazer isso. Essa foi o momento, assim, para mim, muito especial do programa de hoje, porque muitas pessoas acham que simplesmente fazer um PowerPoint, colocar números... Empreendedor, a rodada de investimento é uma jornada árdua, demanda embasamentos técnicos, paciência, propósito, né, André? No Brasil, mais de 1/4 das startups acabam fechando as portas por falta de combustível, de capital. Né? Você falou agora há pouco sobre a mortandade das empresas, né? 80% das startups elas morrem nos 2-3 primeiros anos. Né? Aquelas que conseguem chegar no seu 10º ano de vida, né, são 10%. E é por isso que a gente até criou um outro quadro aqui, André. Vamos rodar o Deu Ruim, Deu Bom aí pra gente. Roda a vinheta! Esse quadro, André, deu ruim, deu bom. Eu criei esse quadro justamente por isso, porque a gente que é empreendedor, não existe resposta melhor do que a do mercado, né? E o conceito de startup, muitas pessoas, mas o que é, Startup é uma empresa.
É uma empresa normal, só que em si, geralmente vem embasado de soluções tecnológicas que dão uma capacidade de escalabilidade maior e resolve algum problema ou de ociosidade, ou de tempo, ou de otimização de recurso que possa suprir e realizar o sucesso. Quando você recebe a resposta do mercado, me dá 2 cases assim de um momento que você deu ruim, que não foi de acordo com as suas expectativas, e um momento que surpreendeu as suas expectativas e fala, esse caminho aqui deu bom. Sim. É porque aquela história, todo mundo vê as cachaças que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva, né? É verdade. Eu vou aqui, enquanto eu estou falando, eu estou escolhendo nos meus arquivos, porque você tem um negócio. Startup, além de tudo que você falou, tem a ver com você trazer, quando a gente fala de disrupção, algo que você vai precisar encontrar teu espaço. Então, assim, um novo negócio, ele tem todos os desafios, independente do nome que se dá, tem todos os desafios. Mas quando você está falando de uma solução que ela simplesmente não existia, que causa estranheza, né? E que pouco a pouco você tem que se provar muito. Diferente de de mérito nenhum, por favor, tem muito desafio. Mas vou abrir uma franquia. Né? Você está trabalhando ali no modelo que já teve a sua comprovação, você vai ter que tratar bem os clientes, seguir os padrões, né? Fazer Mas chega com a receita do bolo. Em parte, sim. Agora, todo empreendedor empresário deu bom e deu ruim todo dia. É verdade. Então, hoje de manhã, uma excelente notícia. Aí à tarde, uma outra que não é nada boa. E isso o tempo todo. A gente fala que nós passamos, nesses nossos 9 anos de operação, falam muito do Vale da Morte, aquela startup que passa pelo Vale da Morte, e depois, quando ela teve o market fit, começou a tracionar, acabou, né? Já esqueci, aquela história ficou para trás. Você já teve essa sensação do Vale da Morte? Vários Vales da Morte. Aquele momento que você deita na sua cama, eu já tive. De falar, será que eu fecho essa ou será que eu continuo? E aí parece que você acorda no dia seguinte, quando você tem a certeza que o negócio é bom e que ele fala, não, é mais importante a direção que a velocidade, né, André? Você falou tudo, mais importante a direção do que a velocidade. Bom, coisas que amplificam essa questão do, será que eu paro com isso, né? Quando você aumenta a família. Uma coisa é você tá empreendendo solteiro, depois você casa, depois você tem filhos. E isso para mim mudou tudo. Igualmente, minha vida. Porque você vai reduzindo um pouco tua propensão a risco a partir do momento que você pode estar comprometendo algo além, né, de você mesmo, próprio capital do negócio. Indivíduo. Olha, momento de Vale da Morte. O nosso primeiro ano de vida, nós basicamente não conseguimos entregar um produto estável. Nós tivemos que nos voltar aos nossos investidores, né, com toda a transparência, com toda a tranquilidade, dizer, tínhamos um plano, quando saímos para o campo de batalha, os primeiros tiros foram dados, muita coisa mudou. E aí aconteceu isso. Todo o nosso esforço, tudo que a gente construiu, que a gente entregou, trouxe essas respostas. Estamos aqui todos dispostos a dar continuidade e a gente teve todos os sims que a gente precisava. Então, foi uma notícia super ruim que se transformou em um estímulo enorme para a gente fazer aquilo dar certo em 2017. Às vezes, os piores momentos é onde, eu sei que é manjado esse mindset, mas é onde surgem as boas oportunidades, né? E a gente não tem só sorte, eu de ter os sócios que eu tenho, o Leonel e o Edu, mas também dos nossos investidores. Da mesma maneira que eu vou dormir e acordo logo depois de pensar nos filhos, na esposa, na família, eu penso no êxito do negócio e penso no cheque que vai ser devolvido para o investidor. Isso para mim é uma questão de honra. Perfeito. Né? Muito legal. Eu tenho uma veia empreendedora também, eu já acertei, já errei bastante também. Como eu não venho do mercado tecnológico, eu apanhei bastante, assim, em mão de
nas mãos de alguns desenvolvedores. Hoje, eu sempre associo muito à construção civil. A gente tem que pagar por etapa, viu, pessoal? Fez a parede, paga, entregou a porta, paga, porque Em geral, sim. é complicado. Mas esse Vale da Morte é interessante, porque a gente também, quando a gente acredita no negócio, eu sempre tenho uma frase que eu falo que eu sou igual massa de pão. Quanto mais eu apanho, mais eu cresço. Boa. Porque você vai tendo surpresas negativas e é o que você falou, um dia você dorme triste, no outro fala, não, apareceu uma outra, aí você cai uma ficha que talvez um insight que você não tivesse, se você não tivesse passando por aquilo, né? É verdade. Sobre um ponto alto também da nossa história, foi uma porta que foi aberta no mercado peruano pelos nossos investidores e conselheiros. Hoje já internacionalizou. Sim, a gente tem uma subsidiária lá e que a gente não imaginava, enfim... Tamanha adesão. Com o nosso tamanho, nem pela adesão, aquela coisa... Pô, quando eu for internacionalizar, eu vou ter um jurídico super forte, a gente não tinha nada disso. Né? Eu vou ter uma diretoria, Não, ainda hoje, a gente tem a necessidade de um middle management. Mas nós fomos lá, conseguimos, implementamos a solução com a maior emissora de televisão do Peru, que é a América Televisão, e com a maior emissora de rádios, que é o Grupo RPP. Então, para nós, isso trouxe também um alto nível de satisfação em relação à capacidade de execução, que é uma coisa que eu aprendi quando o empreendedorismo me picou no Gympass. Como empreendedor, não existe nada pronto, você vai ter que construir. Dos alicerces, da base, tijolo por tijolo, parede por parede, e para isso, você não tem escolha do tipo, eu não gosto de fazer isso, eu não tenho habilidade naquilo. Não, é fazer. É o que Ninguém vai fazer por você. Não vai, os mais novos falam, só vai. Eu gosto disso na geração Z, só vai. Né? É um termo interessante. Às vezes você tem que só ir, é um salto de fé. Você tem que ir. Se joga, porque se você ficar burocratizando, né? Ou, eu vou precisar... Não, vai pro mercado, põe a cara, que ele responde e vai arrumando a casa. O não você já tem. Né? E algo que eu falo muito para minha filha, meu filho ainda é pequenininho, mas, enfim, em casa esse é um mantra, né? Para que nós possamos ter realizações que poucas pessoas conseguem ter, a gente tem que fazer aquilo que a maioria não faz. Poucos fazem. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Exato, não é uma questão de competição, é uma questão simplesmente de qual é a minha utilidade nessa jornada da vida, o quanto eu quero realizar. Isso é um pouco do sucesso para você, o significado do sucesso? Sim, porque todo o resto é consequência. Né? Seja dinheiro, seja uma grande logomarca da empresa que você construiu, outras coisas, conquistas esportivas, de qual for a sorte, o importante é ter esse pensamento que você precisa se privar de muitas coisas, você precisa se esforçar. E é isso que vale depois. Um leão por dia. Vários. Vários. André, brigadaço. Olha para a câmera lá, divulgue o seu site, a sua plataforma e é isso. Ok, vou fazer um jabá? Lógico. Jabá. Então, para quem não conhecia, The Media Trade, a genuína Mediatek brasileira. Tá? Para quem é anunciante, dá um pulo lá no canal do anúncio, agências, canal do mídia e veículos. Boa parte de vocês já estão conosco, quem não está, dá um pulo lá no site da The Media Trade. Vocês ainda vão ouvir falar muito desse cara e dessa plataforma, eu tenho certeza. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Desejo muito sucesso. Igualmente. E quando sair o episódio, a gente vai estar te avisando, tá bom? Maravilha, Marauê. Valeu, galera. Tchau. Até o próximo, hein? Semana que vem tem mais. Toda segunda, às 19h30, aqui no canal do YouTube do Diário de São Paulo.